Oi, turma! Começando mais uma aula de História e a aula de hoje vai ser sobre a expansão marítima. A expansão marítima foi um movimento que ocorreu na Europa a partir do século XV, quando países europeus lançaram-se na conquista dos mares. Vários fatores estimularam a conquista desses mares, entre eles a catequese, pois a Igreja Católica desejava conquistar novos fiéis para compensar as perdas com a Reforma Protestante. Além disso, as tecnologias de navegação estavam em grande grau de avanço. Alguns inventos como a bússola, o astrolábio e a caravela tornavam as viagens mais seguras. Os reis desejavam conquistar novas terras, base do mercantilismo europeu da época. A criação de colônias podia significar aumento das riquezas e a possibilidade de acumular metais preciosos como ouro e prata. Enfim, podemos destacar a busca por especiarias, ou seja, temperos como canela, cravo e pimenta do reino, que custavam caro e foram uma das principais causas da expansão marítima. No decorrer do século XV, as rotas mais conhecidas para buscar especiarias eram a rota por terra, ou via mar Mediterrâneo. A rota por terra pelas estradas era dominada geralmente por árabes e muçulmanos. Além disso, o percurso era muito grande, o que desestimulava a burguesia mercantil. A rota pelo mar Mediterrâneo era dominada pelos italianos, especialmente as cidades marítimas de Gênova e Veneza. Assim, cabia aos navegadores buscar uma rota alternativa. Então a escolha foi o Oceano Atlântico. Agora, por que as especiarias eram tão caras e tão valiosas na Europa? Porque todos esses temperos, turma, serviam para a conservação dos alimentos, principalmente o sal e a pimenta e a canela. Lembrando que era uma época que não existia geladeira, então a comida entrava em decomposição muito rápida. E a utilização desses temperos servia justamente para conservar essas comidas. Navegar no Oceano Atlântico não era uma tarefa fácil. Esse oceano era conhecido como um mar tenebroso, pois havia a ideia de que era habitado por monstros marítimos. Além disso, alguns acreditavam na ideia da Terra plana. Até hoje tem alguns loucos que ainda acreditam. Assim, eles acreditavam que em determinado ponto da viagem, as embarcações cairiam em um abismo sem fim. Além das superstições, os navegadores enfrentavam outras ameaças. Problemas como fome, sede, doenças, tempestades e até motins ofereciam perigos reais. Desta forma, das embarcações que partiam, poucas retornavam. Portugal foi o pioneiro nas navegações dos séculos XV e XVI devido a uma série de condições. Para começar, Portugal foi uma das primeiras monarquias nacionais a se unificarem dentro da Europa. A grande experiência em navegações, especialmente a pesca do bacalhau, ajudou muito Portugal nesse momento. E esse país, essa nação, tinha seu litoral todo voltado para o Oceano Atlântico também. As caravelas, principal meio de transporte marítimo e comercial desse período, eram desenvolvidas com qualidade superior à de outras nações. Portugal contou com uma quantidade significativa de investimentos de capital vindos da burguesia e também da própria nobreza portuguesa, porque elas estavam interessadas nos lucros que este negócio poderia gerar. Nesse país também houve a preocupação com os estudos náuticos, pois os portugueses chegaram a criar até mesmo um centro de estudos conhecido como a Escola de Sagres. Então as condições apontadas anteriormente favoreceram a conquista dos mares pelos portugueses. Nesse contexto, vários navegadores lusitanos se destacaram. Bartolomeu Dias chegou ao sul da África em 1488, no local denominado Cabo das Tormentas. Este local foi futuramente denominado Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama foi o primeiro navegador a atingir a Índia em 1498. Trouxe um grande carregamento de especiarias. Pedro Álvares Cabral veio ao Brasil em 1500 antes de seguir até a Índia. A ideia predominante atualmente é que a vinda do Brasil foi intencional. A Espanha entrou atrasada em relação a Portugal na conquista dos mares, pois estava expulsando os muçulmanos de seu território na chamada Guerra da Reconquista. Conscientes deste atraso, os reis católicos Fernando e Isabel contrataram navegadores espanhóis e de outras nacionalidades para navegar em nome da coroa espanhola. Cristóvão Colombo era genovês, mas navegou em nome da coroa espanhola. Propôs a chegada na Índia navegando em sentido oeste, mas acabou alcançando a América em 1492. Fernão de Magalhães era português, mas navegou pela Espanha também.
comandou uma expedição que efetuou a primeira circunnavegação do planeta, partida em 1519. Circunnavegação é justamente você dar a volta no planeta inteiro. Hernán Cortés foi um navegador espanhol que conquistou a civilização asteca em 1519 no atual México. Francisco Pizarro, por sua vez, conquistou a civilização Inca em 1532 no atual Peru. A expansão marítima gerou uma disputa entre Portugal e Espanha pelas terras da América, chamada de Novo Mundo. Para dividir as terras conquistadas, foram criados dois documentos. A Bula Intercoetera foi assinada em 1493 pelo Papa Alexandre VI e dividia as novas terras através de um meridiano situado a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, na África. Portugal não se beneficiava com esse documento, então exigiu um novo. Assim, em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia um meridiano situado a 370 léguas de Cabo Verde. Vale ressaltar que estes documentos foram questionados por outros países europeus, como França, Holanda e Inglaterra, que não participaram dessa divisão. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.